Olá, vamos falar um pouquinho sobre as guerras no céu. Que fato extraordinário ocorreu no céu? Está em Apocalipse 10, 12, 7 e 9. É a batalha dos anjos contra o dragão. A Bíblia apresenta uma batalha no céu entre as forças de Miguel, que é Cristo, e as de Satanás. O diabo então foi expulso do céu, sendo atirado com os anjos maus para a terra. Quem originou o mal? Está em Ezequiel 28, 14 e 15. Quem originou o mal foi um querubim que foi criado perfeito por Deus, que era o anjo de luz. Ele originou o mal. Está em Isaías 7, 14, 9 e 6. Satanás foi criado perfeito e sem maldade. Era um anjo com uma importante função no céu. Mas descrevemos o processo inexplicável de degeneração que transformou esse ser perfeito, Lucifer, em Satanás. Ele se tornou ambicioso, vaidoso, orgulhoso e queria se colocar no lugar do Criador. Foram os passos que o levaram ao pecado, que está em Ezequiel 28, 16 e 17. E fizeram dele o pai do mal. João 8, 44. O inimigo, ele começou a ter pensamentos maus. Por isso que ele provocou a rebelião no céu. Aí ele proferiu lá, como Isaías fala em Isaías 14, 12 e 14. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nossa, como ele queria ser semelhante a Deus, ou maior que Deus. Aí que começou a sua verdadeira deterioração. Ao mostrar sua semelhança de querer se parecer com Deus, já começou a cair, a pecar, contra Deus. Como era o mundo antes da chegada do mal? Está em Gênesis 1, 26, 31. Tudo era perfeito. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Antes do pecado, o mundo não conhecia a dor e o sofrimento, visto que refletia o plano original e divino. O primeiro casal formado à imagem de Deus vivia alegremente no jardim, em perfeita comunhão com o Criador. Eles também desfrutavam uma harmoniosa relação com a natureza e todas as suas criaturas e outras criaturas que eles conviviam. Mas Satanás, lá em Gênesis 3, 4, fala que Satanás começou a pôr dúvida, Lançou a dúvida na palavra de Deus. Levou o casal à primeira desobediência, quando ele falou: olha, você tem que comer o fruto de lá do meio do jardim, porque Deus falou. Quando eles comessem o fruto do meio do jardim, eles iam conhecer o bem e o mal. A partir daí foi a hora prioritária que o inimigo introduziu a dúvida no casal que era perfeito de Deus. Este ato de rebelião, que se chama pecado, trouxe como consequência a culpa e a morte. Está lá em Romanos 6, 23.
que o pecado ele não era conhecido até aquele momento pelo ser humano. Por isso que Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. E a vida é o dom gratuito que Deus nos dá. Quando estamos em Cristo, teremos vida eterna. Então, o inimigo, ele pôs de dúvida, ele criou uma rebelião no céu e ganhou os 3 nomes, um anjo que era de luz, um anjo lindo, iluminado, que chamava Lúcifer. Aí ele começou a ser conhecido como o dragão, o diabo e Satanás. A principal obra de Satanás está lá em João 10:10, que é destruir, né? Derrotado por Jesus Cristo, o que restou ao inimigo é expressar sua rebelião por meio de uma obra de engano e destruição, que conduz seus seguidores à completa ruína. Então, estamos entre o abismo. Ou seguimos a Deus, ou seguimos o inimigo, Satanás. Por o pouco tempo que nos resta, temos que ter bem claro na mente quem devemos seguir. Está em Apocalipse 12:12. Quais são os 2 enganos mais sutis de Satanás? Está no livro 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transformou em um anjo de luz, e não muito, pois que os seus próprios Satanás se transformou os seus ministros em justiça. E o fim deles será conforme as tuas obras. Ele vai enganar até o escolhido de Deus, para poder crescer aqui na terra, que ele já está crescendo muito. Porque na terra nós observamos mais sinal do mal do que do bem, né? Fica evidente que Satanás apresentará abertamente a sua estratégia de maior sucesso, consiste em cobrir com um manto de piedade, inclusive realizando milagres. Devemos cuidar para que ele não tenha vantagem sobre nós. Está lá em 2 Coríntios 2:11. Nós temos que ficar com o olho aberto, porque ele está rugindo como leão. Contra quem Satanás está enfurecido nesses últimos dias? Apocalipse 12:17. Contra os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. A ira do inimigo, ela se manifesta contra a descendência de Deus e a sua igreja na terra, que guarda os mandamentos divinos e tem o testemunho de Jesus, que se caracteriza pelo dom profético, Apocalipse 19:10. Quem tem o testemunho de Jesus e o espírito de profecia. Por isso que a irmã White, ela nos lembra em todos os seus livros e sobre todo o seu material didático, que o espírito de profecia tem o dom profético. Lá em João 8:32, Jesus fala: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não devemos ficar enganados pela profissão do inimigo. Temos que estudar a palavra, porque sem estudar a palavra, não conhecemos a Deus. Nós temos que ter uma comunhão diária com Deus. Porque se não tivermos essa comunhão diária, o inimigo pode abrir espaço em nossas vidas. A verdade é mais do que um conceito teórico. Ela é o princípio do caráter de Deus. Salmo 86:15. No Novo Testamento, descobrimos também que a verdade é Cristo. Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14:6.
Por intermédio de quem podemos vencer o inimigo? Lá em Apocalipse 12:11 fala, através do sangue do Cordeiro. Nosso grande segredo para vencer o inimigo é se apegar a Cristo. Tiago 4:7 fala, sujeitais, pois, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se nós ficarmos sujeitos a Deus, seguir a sua lei, ter a fé e as obras, porque sem esses três quesitos, a fé sem obra ela é morta. E se não seguimos os mandamentos de Deus, nós podemos dar espaço ao inimigo. Então o mal se originou no céu, como um anjo que, desejando assumir o lugar de Deus, tornou-se Satanás. Eu e você também que vai ver este vídeo, se comprometa a permanecer em Cristo, que venceu a cruz e nos capacita de viver de acordo com sua palavra. Eu, Carmelita, em nome de Jesus, através do sangue do Cordeiro, quero fazer parte da nação santa de Jesus. Você que vai ouvir este vídeo também ore esta oração. Coloque o seu nome e fale com Deus para sermos revestidos através do sangue do Cordeiro e sermos pacíficos em Jesus Cristo, porque senão ele não falaria. Você só vem ao Pai através de mim. Em nome de Jesus, desde já agradecemos pela palavra e pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Por Jesus. Amém. Repassa esse vídeo, tá? Porque é uma palavra curta e sincera. E são palavras proféticas de Deus. Obrigado.